Passo a palavra ao senhor Hebe Galarce, da Associação Brasileira de Geração Distribuída. Quer falar daí mesmo, Hebe? Sim, sim. E falar com bastante responsabilidade, porque depois de ter um economista da UCLA, eu pensei, se eu falo alguma coisa, eu só falo se ele tem razão. Acho que ele tem razão, é muito difícil. Sempre sobra, essas para mim sempre sobra. Sempre vem alguém ilustre e fala antes, eu fico depois para falar e me esvazia. Eu queria cumprimentar a todos os senadores, a todos os participantes aqui da audiência. Queria corroborar já a fala do nosso colega economista, dizendo o seguinte: quando se faz a pergunta sobre que caminho nós vamos optar para isso, queria lembrar que nós temos um documento que pede a não revisão, tá, da 482 da ANEEL, assinado por 303 deputados federais e 41 senadores. Então, essa opção ela já foi feita, pelo menos no Congresso. Tá, vamos isolar um pouco os blocos, acho que o Congresso já se posicionou. Por que o Congresso se posicionou? Porque eu acho que está muito claro que a gente tem criado uma série de problemáticas. E no campo da solucionática, a gente ainda não acertou. E eu vou dizer por quê. Ontem eu escutei na rádio Itatiaia, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro dizendo que às vezes a gente erra no remédio e isso vira veneno. Essa referência ele fez ao Ministério da Economia. O Ministério da Economia tem feito um trabalho muito bacana, vem com muita energia, mas às vezes o excesso de energia e o mau direcionamento dessa energia pode prejudicar outras coisas. Essa é uma preocupação nossa. Tá? A história do pobre de escudo, que era até uma recusa, uma reclamação do próprio ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, é uma realidade. Só que o Ministério da Economia também aprendeu isso muito rápido e já colocou o pobre de escudo de novo. É uma pena. Sobre os subsídios, economicamente está comprovado que a gente não tem os subsídios, a gente tem uma proposta de imposto do sol. Essa discussão academicamente pode ganhar profundidades inúmeras, e a gente tem gente qualificada dos dois lados. Tem gente de Harvard, um dos secretários do Guedes, o Guedes é um Chicago boy, tem um colega da UCLA, então intensificar isso tem valor, mas a audiência não vai permitir que a gente tome conhecimento e entenda todo o diâmetro desse negócio. O que eu acho que é a preocupação, e aí é muita tristeza que eu participo aqui da fala, é que a gente se reuniu para discutir maneiras de diminuir o crescimento da energia limpa, quando, na verdade, essas reuniões deviam acontecer para a gente discutir maneiras de aumentar a energia limpa, até porque ela é mais barata. Quando a gente fala da parte de negócios afetados, eu quero isolar os empresários, não quer que eu quero isolar os empresários do setor, é porque alguém tem que fazer esse negócio, não é Chico, é Francisco, alguém vai produzir a usina, alguém vai construir isso. Essa ótica do payback, do retorno desse sujeito, eu quero isolar, quero tornar mais republicana a conversa. A gente tem uma série de setores da economia que dependem, né, da nossa sustentação e da nossa proposta de energia limpa mais barata. Eu vou escolher um deles para colocar alguns números, tá? Nós quase passamos já os Estados Unidos, por exemplo, estou sendo bem sensível, bem específico, vou falar do agronegócio, que é um setor muito batalhador, eu tenho respeito muito grande pelos colegas do agronegócio. Nós quase passamos os Estados Unidos e, se ninguém atrapalhar, na próxima safra a gente passa em algodão, por exemplo. Nós batemos um recorde com 2 meses de antecedência de 1 milhão de toneladas em algodão. Eu tenho um sentimento maior quando vejo um setor da nossa economia, internacionalmente, tendo uma vitória dessa expressividade, colega deputado Lafayette, do que propriamente um jogo. Eu, particularmente, sou corintiano. Deixei de ser, viu, senador Major, por ofensas. Eu cansei de ser ofendido, deixei de ser. E quando a gente vê um ganho desse, uma expressividade dessa internacional, eu fico muito feliz. Acho que todos nós ficamos felizes. O sentimento é de construção. Nós temos uma série de comitivas aí do Palácio, com ministros, com deputados de frentes parlamentares. A gente vai a Dubai, a gente vai à Indonésia, a gente vai numa série de lugares, propõe, por exemplo, a própria agricultura como uma frente nossa, uma especialidade, uma força nossa. Se a gente fizer um correlato, a agricultura ela depende de uma diferença de centavos. Esses caras trabalham com commodity, é uma coisa que qualquer coisa sensibiliza ou atrapalha. Deve haver hoje mais de uma centena de projetos de produtores rurais parados por conta dessa história do que a gente está discutindo hoje aqui. Tá? Os cotonicultores vão ser, cotonicultores produtores de algodão, só para familiarizar, eles vão ser o próximo maior exportador mundial de algodão, dependendo até do que a gente colocar aqui, não. Você tem um maquinário imenso, depois da colheita, por exemplo, para fazer o beneficiamento do algodão. Isso é de um absurdo, é de um custo estúpido.
Nós estamos discutindo uma coisa aqui, mas esse sujeito, seja em Mato Grosso, em Sorriso, seja em São Desidério, onde tem o colega senador aqui, Jacques Wagner, conhece bem, em Luiz Eduardo Magalhães, em Barreira, a única notícia que ele tem é o seguinte: a Coelba me atende mal quando me atende, e às vezes os munícipes ficam com raiva de mim porque liga aqui a minha beneficiadora, a energia cai da cidade. Agora não tem acontecido mais, mas acontecia. Então, a gente parece que perde um pouco do contato do que está acontecendo expressivamente em frentes importantes da nossa economia, e a gente está discutindo maneiras de não ajudar mais, começa a inverter o processo. Então, ao invés de a gente ajudar, a gente começa a buscar e atrapalhar. Sobre a história do subsídio e do negócio do escudo dos pobres, que está muito claro, que colocamos eles de escudo, se você perguntar para um consumidor de baixa tensão, deve fazer pelo menos a vida toda, que a única lembrança que ele tem é que ele só tem, ou na verdade ele não tem a alternativa de comprar energia de quem ele quer, ou mais barato, ele não tem essa opção. Aí começou a existir essa opção agora, e a gente está tirando de novo. É o voo da galinha, ele começou a poder comprar energia limpa e mais barata, você vai lá e tira de novo esse sujeito. Ah, por quê? Não, porque o subsídio, porque... E aí a gente entra num turbilhão de números e letras, e a gente é ótimo para fazer isso, e cria uma situação infernal. No final, a notícia para esse sujeito é que se ele só tinha uma alternativa de compra de energia em baixa tensão da concessionária, ele vai continuar tendo isso, sem a menor garantia de que isso vai mudar. A gente tem discursos de encaminhamento, mas a gente sabe o tempo que é isso. Então, queria parabenizar até o deputado Lafayette pela grandeza de ter compreendido a sistemática tão difícil do sistema elétrico nacional, a complexidade disso, o arcabouço, esse troço está antigo, precisa ser reajustado. Enquanto não houver um marco regulatório para o setor, isso vai continuar essa confusão. Tá? Existe uma pressa muito grande em diminuir aqui o crescimento da energia solar, um negócio que é 0%, em outros países, como foi comentado com os colegas, vai a 5%. Essa pressa ela não é compreendida. Aí eu volto na fala ontem do presidente falando na rádio Tatiaia que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Acho que já estamos passando do limite, do tamanho desse remédio. Não é demérito ao Ministério da Economia, que tem a melhor das intenções, mas eu acho que a gente tem que medir, porque algumas coisas que a gente faz aqui, elas dão resultado numa ponta muito grande. Muito grande. Outro dia o colega, que é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o Alceu, estava comentando que existe uma preocupação aberta, desmedida no agro, porque eles identificavam na energia solar uma fonte limpa, mais barata, uma alternativa, e foram paradas essas centenas de projetos. Eu poderia falar de marmoraria, poderia falar de uma série de empresas, mas eu acho que tem que haver essa revisão nesse sentido. Será que obrigatoriamente isso tem que ser feito agora? Vai ser feito pontualmente conosco? Ah, subsídios, alguma coisa. Tem um carvão aí. Comentaram quase 1 bilhão. Escolheram a solar por quê? Se o nosso é menor. Temos um X nas costas. Quem ordenou esse X? A quem interessa esse X nas costas? É uma situação muito complicada. A gente está numa coisa muito difícil. Para finalizar, não quero tomar o tempo, porque já discutimos bastante, foi colocado um grande desafio. Temos um grande desafio, estabelecer o marco do setor. Eu acho que a gente tem esse desafio. Outro colega falou, a gente tem um grande desafio de atenuar as expectativas do Ministério de Minas e Energia dentro disso, porque as leis, aí a gente entra de novo em letras e números, aí mergulha uma hora lá dentro da discussão. Eu acho que o grande desafio é o seguinte: se a gente continuar o que está sendo feito aqui, é sair dessa sala e ver quem comunica a todos os setores que pedem uma alternativa de energia limpa mais barata, que foi decidido dessa maneira. Tem uma outra proposta, inclusive, dentro desse grande desafio. O Congresso é a Casa do Povo. A Câmara e o Senado fizeram uma sinalização clara ao Palácio. 303 deputados federais, 42 senadores, de que não é o momento de fazer isso. Então, a gente vai pegar o Ministério da Economia, vai juntar uma agência reguladora e vai tratorar o processo, porque assim se optou. Eu acho que está chegando um ponto muito preocupante. Isso tem que ser revisto com a responsabilidade de saber que a gente pode determinadamente estragar, passar a foice, tirar o pé de vários setores econômicos que dependem imensamente de energia, sem dar uma solução para o sujeito no outro dia. Só estou tirando energia limpa e mais barata, de fonte majoritariamente solar, mas no dia seguinte, isso fala no domingo para o sujeito. Na segunda-feira ele fala, então, o que você me oferece? Eu falo, nada. É isso. Mais uma vez, você tem nada, que é o que você tinha antes. Queria só agradecer. Obrigado.